Olá, boa noite. Hoje falaremos sobre o gênero Coperia e suas espécies. Boa noite, senhores! Hoje falaremos acerca de um dos nematóides parasitas intestinais que mais infectam bovinos, ovinos, caprinos e outros ruminantes selvagens e domésticos. A doença causada pelos vermes do gênero Coperia é chamada de coperíase ou coperiose. Ela ocorre em todo o mundo, porém, são mais abundantes nas regiões tropicais e subtropicais. O órgão que ela comete é o intestino delgado, podendo resultar em sintomas clínicos leves ou até mesmo acarretar mais danos, uma vez que ocorra co-infecções com outros nematóides. A seguir, abordaremos as principais espécies de Coperia e suas peculiaridades. Apresenta um tamanho semelhante ao de Ostertagia, mas tem uma grande bolsa. Os machos medem cerca de 5,5 a 9 mm e as fêmeas 6 a 8 mm de comprimento. As espículas possuem padrão longitudinal, com extremidade distal arredondada e com formações cuticulares. Tem como principais hospedeiros os bovinos, ovinos, caprinos, veados e camelos. A parasitose acomete o intestino delgado, gerando infecções moderadas e intensas. Podem induzir enterite catarral com atrofia vilosa localizada e edema da mucosa intestinal. A Coperia fugiceira é pequena e possui uma grande bolsa. Os machos medem entre 4,5 e 6 mm e as fêmeas entre 6 e 8 mm de comprimento. A característica mais notável é o formato de mola espiral. As espículas possuem comprimentos iguais e apresentam uma protuberância central, com estrias transversas e terminam em uma estrutura arredondada semelhante a disco. Os principais hospedeiros são os ovinos, caprinos e veados. O parasita se instala no intestino delgado do hospedeiro. Os sinais clínicos são infecções brandas e moderadas, que em sua maioria são assintomáticas, mas uma alta carga de vermes pode causar anorexia e baixa taxa de crescimento. Sua aparência é muito similar à de Coperium confora, embora a bursa seja maior e os raios bursais apresentem tendência a serem mais finos. As espículas são mais delgadas, com bifurcação posterior e a extremidade possui um apêndice cônico pequeno. Os machos medem aproximadamente 7 mm, já as fêmeas cerca de 8 mm de comprimento. O parasita se instala no intestino delgado do hospedeiro. Os principais hospedeiros são os bovinos, ovinos e camelos. Tem patogenicidade moderada, uma vez que os vermes penetram a superfície do intestino delgado e podem induzir atrofia vilosa. Os sinais clínicos são diarreia, perda de peso intensa e edema submandibular.
Seu nome comum é verme bovino em mola de relógio. O parasita se instala no intestino delgado do hospedeiro. Bastante similar à Copeira oncofora, os machos medem aproximadamente 4,5 a 6 mm e a fêmea cerca de 6 a 8 mm de comprimento. Os ovos, de tamanho médio, casca fina e formato oval, têm a superfície lisa e medem aproximadamente 69 a 83 por 29 a 34 micrômetros. Os ovos contêm muitos blastomérios que não são facilmente distinguidos. Seus hospedeiros são os bovinos e os veados. É um endoparasita patogênico, uma vez que penetra a superfície epitelial do intestino delgado e causa ruptura similar de outras espécies desta mesma família, o que leva à atrofia vilosa e à diminuição da área disponível para absorção. Em infecções intensas, foi relatado diarreia. Coperia pectinata possui as maiores espículas entre a família Cooperidae em formato de asa na região mediastinal, sendo curvada no sentido ventral do corpo. Eles apresentam grande protuberância central e são curvadas para o sentido ventral, com uma superfície interna dobrada e contorcida. Os machos da família medem cerca de 7 a 8 mm e as fêmeas aproximadamente de 7,5 a 10 mm. Os principais hospedeiros desse são os bovinos, veados e raramente ovinos. Esse parasita se instala na região intestinal do hospedeiro, dando os sinais clínicos principais, que são a diarreia, a anorexia, podendo evoluir para a desidratação. Agora iremos falar dos sintomas causados pelas 5 espécies do gênero Coperia, que são nematóides parasitais intestinais. São eles: inapetência e emagrecimento de infecções moderadas e graves. Podem causar enterite, catarral, edema da mucosa intestinal. Infecções graves causam diarreia intermitente e, em alguns casos, também edema submandibular. O diagnóstico leva o nome científico de coprocultura, que significa cultura de fezes. Esse diagnóstico é de extrema importância para animais no caso da Coperia, que acomete grandes e pequenos ruminantes. O procedimento é feito com uma coleta de fezes dos animais suspeitos, levando amostras em recipientes adequados ao laboratório. Com isso, podemos definir o tempo de incubação e a resistência desses parasitas. Esse diagnóstico é de grande importância para o proprietário no manejo do seu rebanho e proteger os que não estejam contaminados, e assim fazer o tratamento adequado do rebanho ou apenas dos animais infectados. Os animais são vermifugados quando um número expressivo apresentam sinais clínicos evidentes de verminose, ou em consequência de morte por parasitismo. Trata-se da alternativa de administrar antihelmíntico quando os parasitas estão em seu menor número nas pastagens ou em época quando o clima estiver proporcionando as piores condições de sobrevivência dos estágios de vida livre.
Alguns antihelmínticos têm sido incorporados em mecanismo ou dispositivos de liberação lenta, intraruminal ou controlada para prolongar o período que a droga está em contato com os parasitos. Para o controle da coupéria, 2 pontos devem ser abordados. No hospedeiros, melhorando a resistência e a redução da carga parasitária. No ambiente, com a redução de contaminação das pastagens por larvas. Animais que recebem alimentação de baixa qualidade nutricional, especialmente de proteína bruta, são mais vulneráveis por não terem condições de desenvolver uma resposta imunológica capaz de prevenir a infecção. Desta forma, as práticas de controle parasitário devem ser considerado a necessidade de suplementação alimentar. Pode ser realizada a aplicação de antieméticos no começo, meio e no final da época seca, quando ocorre mais contaminação entre os animais.